Camaradas, amigos e amigas, senhoras e senhores jornalistas, a iniciativa que hoje aqui realizamos encerra uma dupla afirmação. A do reconhecido papel de intervenção e trabalho dos eleitos da Coligação Democrática Unitária, realizado ao longo de mandatos nos municípios da área metropolitana de Lisboa, e o do valor do projeto, das propostas e soluções que garantirão a esta região do país a serem concretizadas condições para o seu desenvolvimento necessariamente articulado com o todo nacional. Não se trata da apresentação de um programa eleitoral. Ao contrário do que há muito exigimos e há muito nos batemos nos vários plenos que intervimos, a área metropolitana de Lisboa, enquanto instituição, não é uma autarquia como se impunha e a própria Constituição da República consagra. A declaração hoje aqui presente, a que as várias intervenções aqui proferidas deram mais viva ilustração, é em si mesma um compromisso. Compromisso de intervenção construtiva, de reclamação e reivindicação, de representação dos interesses das populações e, por que não dizê-lo, da luta e exigência de uma política que responda às necessidades do desenvolvimento económico e social que a região e o país reclamam. Um compromisso com o valor acrescido dos que representam para a CDU os compromissos assumidos, para valer, respeitar e deles prestar contas. Um compromisso à altura da nossa responsabilidade na área metropolitana, da nossa influência, do percurso em cada uma das autarquias e na própria estrutura metropolitana temos feito prova que quer na presidência que durante anos nela assumimos, no Conselho Metropolitano ou no exercício do cargo de primeiro secretário da Comissão Executiva. A dimensão dos problemas que a área metropolitana de Lisboa enfrentam exigem outras respostas e outra política. Exigem uma verdadeira descentralização, inseparável da criação da autarquia metropolitana, cuja inexistência é um sério obstáculo pelas limitações que comporta. A insistência no modelo de associação de municípios de caráter forçado tem de ser derrotada. Não serve a autonomia dos municípios, não serve a região, não serve a sua população. É inegável o trabalho das autarquias locais, muito em particular dos municípios e freguesias geridas pela CDU. Mas uma verdadeira política regional não é a mera soma da ação de cada município a partir de uma estrutura sem poderes e meios efetivos, desprovida de competências de articulação e coordenação com estruturas de administração central, que aqui determinam, à sua margem, as respostas que a uma verdadeira autarquia metropolitana competia assumir. Em vez dos intermináveis discursos sobre assimetrias e da repetida cassete de lamentos sobre os problemas do interior, o que se impõe é a concretização da regionalização, com o que ela contribuirá para o desenvolvimento do conjunto do país, incluindo para reduzir as diferenças entre regiões com benefícios para todas. Temos presente que o desenvolvimento regional é inseparável de uma política de desenvolvimento nacional. É também por isso que as respostas aos problemas desta região exigem uma outra política, uma política que rompa com as opções que condicionam o desenvolvimento e a subordinam a interesses estranhos ao que se requer. Uma política que potencie um lugar que a área metropolitana de Lisboa ocupa como uma plataforma determinante de internacionalização da economia portuguesa e da integração da economia nacional nos fluxos económicos globais, o que em si tem sido negado pela submissão a interesses terceiros. A verdade é que as características económicas atuais da área metropolitana de Lisboa e a evolução que tem registado nas últimas décadas são indissociáveis do processo de integração europeia, particularmente da criação e aprofundamento do mercado único e da implementação da União Económica Monetária e dos efeitos que estas opções estruturais tiveram na desorganização territorial dos circuitos económicos e financeiros. Pode afirmar-se que a área metropolitana de Lisboa
é a expressão dos processos de desenvolvimento regional desigual e desequilibrado que caracterizam a Europa das políticas da competitividade territorial, da Europa das políticas económicas neoliberais, das políticas da Europa e do euro e dos monopólios. É preciso inscrever uma política que vença e ultrapasse os significativos desequilíbrios territoriais internos à própria área metropolitana de Lisboa, determinadas pelos desequilíbrios de natureza económica e social, as diferenças existentes e persistentes entre a sub-região norte e a península de Setúbal, com impactos negativos na mobilização integrada do potencial de recursos, na qualidade de vida das populações das duas margens, no ordenamento do território e o desenvolvimento da rede urbana metropolitana. Objetivos que exigem a mobilização de recursos e a adoção de outras opções. Desde logo, uma outra prioridade ao investimento público. Um investimento a sério para se constituir como fator de crescimento, mas, sobretudo, para responder às necessidades aqui presentes. Investimento decidido no plano das infraestruturas, com destaque na impossibilidade de o referir a todos, para a construção faseada do novo aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete e da terceira travessia do Tejo, rodoferroviária, com a importância que assume na ligação sul-norte. Um investimento público decidido na qualificação dos serviços públicos, em particular na área da saúde, mas também na educação ou na segurança social, em vez do progressivo encerramento ou da sua transferência para as autarquias. Investimento também em outras áreas como a da preservação, proteção e valorização ambiental, que tem encontrado uma progressiva desresponsabilização do Estado e dos meios que lhe dedica. O investimento público potencia recursos com origem em verbas da União Europeia, garantindo uma real participação das autarquias na sua gestão, rompendo com a persistente marginalização das entidades locais, quer em termos de decisão, quer em termos de recursos. Um investimento público que responda ao problema da habitação com a dimensão social que assume. Uma política de habitação que, para lá do imperativo constitucional que encerra, responda aos direitos e às aspirações de milhares de portugueses, a começar pelas novas gerações que não encontram saída para as suas vidas. Uma política que rompa com o constante desinvestimento do Estado na área da habitação e que, mais uma vez, e agora a pretexto do Plano de Recuperação e Resiliência, o Governo insiste em não aplicar as verbas significativas inscritas no Orçamento do Estado. Uma política que rompa com a lógica de que o que dá lucro é para o capital financeiro. O que não tem qualquer retorno financeiro fica para as autarquias ou para o setor social. E não se diga que as autarquias se querem colocar de fora. Da reabilitação urbana, com componentes de reabilitação de habitações, à reconversão urbanística com forte apoio municipal de vastíssimas áreas de loteamento ilegal, dos processos de autoconstrução e autoacabamento, do apoio ao movimento cooperativo habitacional, ao considerável investimento na reabilitação do parque habitacional municipal, na sua maior parte herdado do Estado em deplorável estado de conservação, bem se pode dizer que se há intervenção neste setor, ele é visível nas autarquias. Mas também só por ilusão, ao jogo político se pode imaginar que a dimensão dos problemas da habitação e das respostas indispensáveis, diretas e indiretas, a montante ou a jusante, se podem concretizar com a demissão do Estado da responsabilidade que a Constituição da República lhe comete. Investimento no plano do transporte e da mobilidade. A conquista do passe social intermodal para todas as carreiras e todos os operadores, com uma redução significativa de custos para as famílias, é exemplo da determinação da CDU e dos seus eleitos e da luta das populações. Uma conquista que é preciso fazer avançar no sentido da sua progressiva gratuitidade. É nesse sentido que propomos, tal como em todo o país, a gratuitidade
para menores de 18 anos e a fixação em 30 euros do valor do passe metropolitano em vez dos atuais 40. Não se trata de proposta mandada para o ar e irrealizável. Os 50 milhões que ela significará valem bem do ponto de vista económico, social e ambiental. Tão mais justo e possível quando aí vemos a drenagem dos recursos públicos para o novo banco e de benesses para o grande capital. Uma conquista de largo alcance que é preciso consolidar com a sua consagração em legislação nacional, não sujeita ao casuísmo e incerteza de deliberações anuais no quadro dos orçamentos do Estado. Uma outra política também no plano económico, apostando na componente produtiva, no aumento da produção nacional, na reinstalação de unidades produtivas, contribuindo para atenuar dependências também na área metropolitana de outras atividades, como as do turismo e mesmo do terciário em geral, que sem desconsideração da sua importância precisam de ser reequilibradas pelo aumento da produção. Política essa que exige que no plano da valorização dos trabalhadores, dos seus direitos, dos seus salários, dos seus horários e estabilidade, se responda com as alterações que se impõem no plano da legislação laboral e no objetivo do aumento geral dos salários para todos os trabalhadores e do salário mínimo nacional para 850 euros. Camaradas e amigos, a população da área metropolitana de Lisboa e de cada um dos seus concelhos pode continuar a contar com a CDU, com o seu trabalho, conhecimento e qualificação, para que do ponto de vista económico, social, cultural e ambiental, esta região da área metropolitana de Lisboa se afirme com o papel que lhe cabe no desenvolvimento do país. Batalha exigente esta, sim, com confiança, com o saber de experiência feita, com o projeto que a CDU comporta, vai valer a pena travar mais este combate.